A bondade é o maior atributo de Deus. Todos os atributos de Deus, tais como a onipotência e a sabedoria, procuram nos revelar esse atributo máximo, isto é, a bondade de Deus. Muitas almas que buscam a perfeição não conhecem, no entanto, essa grande bondade de Deus. Isso está no tópico 458 do Diário de Santa Faustina. Agora o tópico 461. Agora vejo que Jesus não deixa na incerteza a alma que o ama sinceramente. Jesus deseja que a alma que com ele convive estreitamente esteja repleta de paz, apesar dos sofrimentos e das adversidades. E vou fazer mais um parênteses aqui. Tem um sermão de São Bernardo de Claraval que fala exatamente isso. E já foi discutido em outros episódios. Por que sofremos? Isso tem muito mais a ver com a nossa liberdade, com o mistério, né, da nossa vida aqui na Terra e com o pecado. Deus não quer que a gente sofra, mas algumas coisas acontecem por pecados, mau uso de liberdade individual e coletiva e por mistérios maiores do que a gente pode compreender. São Bernardo de Claraval fala assim: aos prometidos de Deus, a quem se ancora em Deus, ele em nenhum momento conseguiu prometer uma vida sem dor. Não porque ele não pudesse, mas porque ele respeita a nossa liberdade, tá? Então, nós como prometidos de Deus, nós como fiéis a Deus, não temos em nenhum momento a promessa de que não haverá uma vida sem dor. Mas Deus promete a paz que vem do Espírito, a paz que só vem de Deus. E olha aqui de novo o que Santa Faustina fala. Jesus deseja que a alma que com ele convive estreitamente esteja repleta de paz, apesar dos sofrimentos e das adversidades. E mais uma vez eu quero lembrar que nos últimos episódios nós notamos como a nossa carne é fraca e nós nos iludimos com a importância das coisas aqui na Terra sem enxergar Deus e um projeto muito maior. A Maria Santíssima, no tópico 449, fala: não tenha medo das dificuldades ilusórias. E no tópico 453, Jesus diz, ele pede confiança nele e ele fala o seguinte: não se entregue a inúteis temores, inúteis. Veja, Nossa Senhora falou que as coisas são ilusórias. Jesus chamou as coisas de inúteis. Então, e aqui Santa Faustina tem essa revelação que apesar dos sofrimentos e das adversidades, Deus quer a nossa paz. E agora, o tópico 462 é um resumo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem por São Luís de Montfort. É um convite. Você vai agora ler comigo o tópico 462 e talvez você já saia daqui desse episódio tocado a ler o tratado, porque o que o tópico vai pedir, a imitação de Cristo e o Tratado da Verdadeira Devoção vão ensinar na prática. Vamos lá, tópico 462. Agora compreendo bem que o que mais une a alma a Deus é a renúncia de si mesma, ou seja, a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. É isso que torna a alma verdadeiramente livre e possibilita um profundo recolhimento do espírito, torna leves
todas as dificuldades da vida e suave a morte. E mais uma coisa aqui, essa história é interessante aqui do diário. Sabe quando a gente fica com alguma dúvida, alguma restrição, alguma coisa incomodando, preocupando a gente pede a resposta para Deus em oração, a gente recebe a resposta e 2 semanas depois, 2 meses depois, 2 anos depois, não importa, a dúvida volta igualzinha, mesmo a gente já tendo tido a resposta? Quem nunca? Santa Faustina, gente, quem já tá aqui nesse episódio, o que Santa Faustina mais duvida é a capacidade dela. Ela sempre fala, mas não é possível que eu vou conseguir ajudar a Deus, não vai dar certo. Ela já teve essa crise existencial um monte de vezes e a gente ainda tá no primeiro caderno do diário dela, a gente tá terminando o primeiro caderno, mas assim, ela tá sempre com a mesma dúvida. E aí Deus fala com ela e aí volta a dúvida um tempo depois. É isso que aconteceu aqui no tópico 464. E durante todo o diário, Jesus sempre deixa claro para Santa Faustina e, portanto, para nós leitores, porque ele não pediu para ela fazer o diário sem motivo, obviamente. Então, tudo o que acontece para ela também é um aviso para a gente. Jesus sempre fala que ele usa a boca do sacerdote para dar informações, recados e orientações espirituais. E lembrando que na fé católica a gente acredita que o sacerdote está, pelo menos nos sacramentos, em várias situações de aconselhamento, confissão, Santa Missa, in persona Christi, ou seja, não é o sacerdote ali verdadeiramente, é Jesus Cristo. E isso Jesus deixa muito claro em várias situações. Ele falou assim, não é o sacerdote que vai falar, eu vou usar a boca dele e eu vou falar o que eu preciso falar. Aí, mais um dia, no tópico 464, em que Santa Faustina se questiona por que ela está nessa missão, porque ela é muito fraca, miserável e não vai dar certo. É uma das várias crises que ela tem sobre isso. E adivinha o que o padre começa a pregar no retiro? Deus escolhe principalmente as almas mais fracas e mais simples como instrumentos para realizar suas maiores obras. Que grandes obras realizaram as almas que eram as menos capacitadas para isso, pois justamente nisso as obras de Deus se manifestam como divinas. E aí, no tópico 465, nós temos uma oração, uma súplica de Santa Faustina para Jesus. Eu vou ler o seguinte trecho. Jesus, eu vos peço que esses 2 raios que saíram do vosso docíssimo coração fortaleçam incessantemente a minha alma. E vamos terminar primeiro no tópico 466. Santa Faustina estava se confessando e o padre, que já era o confessor dela, sabia que ela tinha visões com Jesus, ele perguntou se Jesus estava ali, se ela estava vendo ele. E aí ele fez algumas perguntas e ele não obteve a resposta. Na verdade, Jesus não respondeu nada. E aí, quando terminou aquela situação, Jesus disse para Santa Faustina, vai e consola-o de minha parte. E sabe o que é interessante disso? Às vezes, o silêncio de Deus, a demora que nós sentimos, ela tem uma explicação. E Deus é tão misericordioso e amoroso e bondoso que ele queria entregar tudo correndo, mas ele tem um motivo dentro da compreensão infinita dele, que tem coisas que tem que demorar um pouquinho para acontecerem, que tem respostas que tem que ser diferentes do que a gente imagina agora. Mas ele nunca deixa de consolar a gente e ficar chateado pelas nossas preocupações e pela nossa tristeza, nosso desânimo quando a gente tá nessa espera. Mas Deus sabe o que faz. E eu vou terminar, enfim, com o tópico 468. Dia da renovação dos votos. No começo da Santa Missa,
De novo, gente, se alguém tem dúvidas sobre a Santa Missa e a presença real e verdadeira de Jesus na Eucaristia, aqui está a Santa Faustina. O que ela viu de novo na Santa Missa, pessoal? Que a gente vê todo episódio. Jesus. Jesus. Lá estava Jesus. Abençoou Santa Faustina e entrou no sacrário. Gente, um dia eu ainda quero ter uma noção o que ela viu ali. Porque assim, você consegue imaginar? Ver Jesus, o menino Jesus, entrando no sacrário? E não basta, não parou aí. Então vi a mãe de Deus vestida de branco, com um manto azul, com a cabeça descoberta. Veio do altar em minha direção, impôs as mãos em mim, me cobriu com seu manto e me disse: ofereça esses votos pela Polônia, reze por ela. Não só, não vou nem entrar aqui no quesito de mais uma vez estarmos falando da oração de intercessão por você, pelos outros, pelo país, mas assim, você percebeu que Nossa Senhora foi até Santa Faustina e a cobriu com o manto? Sim, na nossa tradição de acreditar que Nossa Senhora e pedir, Nossa Senhora, cobre seus filhos com o seu manto, é uma cena real, é literal. No Diário de Santa Faustina, a primeira vez que eu li, eu fiquei em choque que isso era real. Que a gente fala, ai, Nossa Senhora, me cobre com o teu manto. Ela cobre de verdade. Ela tira o manto dela e coloca em você. E nunca, nunca, ouvinte, nunca esqueça isso. Quando você pedir para Nossa Senhora cobrir você com o manto dela, ela não vai só te proteger como mãe, ela vai tirar o manto dela e vai cobrir você e a sua família, literalmente.